Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, meu nome é Miriam Anita e estou aqui para estudarmos um texto do irmão Samuel Mouta, cujo nome é O Evangelho é para Todos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Samuel Mouta. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Importante que vocês compartilhem esta mensagem, que curtam, que acionem um sininho, enfim, faça o seu dever de casa, que é compartilhar aí o evangelho. Às vezes a gente fala, eu não tive a oportunidade de falar de Jesus. Essa é uma oportunidade, tá bom? Então eu conto com você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós sabemos que o evangelho é para todos, porque a tua palavra nos ensina isso. Que possamos realmente compartilhar essa verdade maravilhosa e eterna. Faz-nos entender isso através da lição de hoje. É o que te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, então, o nosso texto é Atos 15, de 6 a 11. Ontem nós falamos um pouco sobre Atos 15 e eu vou repetir porque algumas pessoas não viram a mensagem de ontem. Então, obviamente vou repetir exatamente igual, porque eu nem conseguiria, mas vou dar aí, em linhas gerais, qual que é o contexto aqui. Ora, houve uma discussão sobre se os gentios deveriam ou não seguir as leis judaicas, especialmente, né, a questão da circuncisão. E aí, o que aconteceu? Teve uma reunião lá em Jerusalém. Por quê? Porque estava a maior discussão. E aí, o irmão Paulo e o irmão Barnabé foram lá botar as coisas no lugar. Os presbíteros e os apóstolos se reuniram lá para discutir a questão da circuncisão e também de outros costumes judaicos, porque muita gente acreditava que os convertidos deveriam seguir estes costumes. Na verdade, era a gente que estava querendo atrapalhar, né? Então, houve uma discussão, houve um debate sobre o assunto. O irmão Pedro vai, se levanta e compartilha a experiência que ele teve com o centurião Cornélio, um gentil que se converteu. Ele não era circuncidado, mas ele recebeu o Espírito Santo. O irmão Pedro argumenta que Deus não faz distinção entre gentil e judeus. Ele purifica os corações tanto de um quanto de outro. E o irmão Pedro também fala, como é que vocês querem, né, que coloque esse fardo, essa carga no lombo do gentil, se a gente também nem consegue carregar, né? Porque quem é que conseguiria cumprir toda a lei? Bom, então esse texto que a gente vai ler vai enfatizar a importância da fé em Jesus Cristo, que quer dizer o quê? Independente da sua raça, independente de onde você venha, Jesus Cristo é o autor, ele é quem nos salva, é ele quem nos tira do pecado, é ele que nos tira das trevas. Outra coisa que este texto vai nos mostrar é que a gente tem que ser unido na igreja, mesmo que tenha diversidade de opinião, diversidade de origem, não. O nosso dever é ser unido. E a gente tem que resolver os conflitos, as divisões, sempre conversando, orando e nunca fazendo confusão, né? Sempre pautado na Bíblia, que é a palavra de Deus, enfim. Orando, lendo a Bíblia, buscando o diálogo, é assim que a gente tem que resolver as discussões. E também mostra aqui que o irmão Paulo e o irmão Barnabé, que eles eram líderes, eles não deixaram as coisas tomarem um vulto que não deveriam, mas foram lá e tomaram a rédea e fizeram fazer saber aquilo que era importante que os irmãos soubessem. Temos que compreender que essa passagem é fundamental para a gente entender como que as pessoas que se converteram saíram do judaísmo e foram para o cristianismo, porque inicialmente era um movimento
parecia que totalmente judaico, né? Mas aí eles foram compreendendo que a salvação é pela graça. Bom, então vamos ler aqui o nosso texto. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca as palavras do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O texto chama-se O Evangelho é para Todos, e o versículo escolhido é o 9, que diz: E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Para retornar ao foco da igreja, o apóstolo Pedro vai lá e interrompe a discussão daquelas pessoas que estavam lá, dos outros apóstolos, dos presbíteros, para falar uma coisa muito importante, que o evangelho é para todo mundo, não é para aqueles poucos, é para todo mundo. Deus não faz diferença de classe social, de faixa etária, de quem tem título acadêmico, de quem nasceu no exterior ou quem nasceu no Brasil. Não. Deus não faz acepção de pessoa. Por isso que ele mandou Jesus Cristo, o seu Filho, como Salvador de todos aqueles que creem. É importante que você tenha isso em mente. Ele morreu por todo mundo, ele salva todo mundo. Como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. E só podemos resgatar isso através de Jesus Cristo. A igreja prega contra o pecado e deseja ver pecadores transformados pelo evangelho. Os fariseus legalistas, aqueles que estavam mais preocupados com a tradição, que foram lá para Jerusalém, o objetivo deles era o quê? Perturbar as igrejas, porque eles queriam fazer diferença entre judeus e gentio, coisa que Deus não faz. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente se torna um povo só. Cumprindo a missão que Deus deu pra gente, a gente tem que apresentar, mostrar o evangelho para todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de justificativa. Às vezes a gente não fala nada, né? Porque fala, eu tenho vergonha, eu sou super tímido, eu não consigo compartilhar de Jesus, porque é mó difícil. A gente fala de tudo, né? Política, religião, do programa da TV, da internet, do clima. Mas de Jesus a gente tem uma certa resistência, né? Mas a gente não pode. A gente tem que falar, compartilhar com os outros aquilo que nós recebemos. Que é que Jesus Cristo nos salvou. Nós temos que levar a mensagem da salvação. Isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha. Bom, a gente precisa se arrepender do pecado, da omissão e ser testemunhas em cada oportunidade. Eu gosto sempre de contar esse fato que aconteceu com uma irmã da nossa igreja. Eu não sei exatamente contar como ela conta, mas eu me lembro muito bem que um dia ela disse que ela foi comprar peixe e o peixeiro lá estava pesando, uma coisa assim, e aí foi dito, irmã, fulana, o peso pode ser diferente, alguma coisa assim. E ela aproveitou aquela oportunidade que estava ali com o peixeiro e falou, não, eu não roubo no peso, eu não roubo no dinheiro, não roubo nada, eu sou de Jesus. E naquele momento ela já pregou o evangelho. Então você vê, apenas uma compra
no mercado, ou sei lá onde é que ela foi comprar, ela testemunhou de Jesus Cristo e deixou bem claro de quem ela era filha. Então a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Fale de Jesus a todos, pois todos precisam ouvir o evangelho. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos e queremos compartilhar que o evangelho é para todos, para nós o abraço, o acolher dá muito certo. Para nós dá. E quero que você também se lembre do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com a frase do pastor Tozer, que diz: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.